Analisando agora a segunda questão, eu tenho um elemento X do terceiro período que tem maior afinidade eletrônica, combina-se com o elemento Z do quarto período, que possui menor energia de ionização. Lembra que energia de ionização, potencial de ionização é a mesma coisa. Continua o enunciado. A fórmula do composto resultante será, e aí ele quer que você faça. Então, o detalhe aqui é que eu não posso formular o composto sem ter a posição do cara na tabela periódica para saber a carga de cada um. Só que ele não diz a família, ele não diz o número atômico, ele não diz qual é a carga, porém, ele está me dizendo que X está no terceiro período e é o elemento dentro do terceiro período de maior afinidade eletrônica. Ele fala que Z está no quarto período e é o elemento do quarto período que possui a menor energia de ionização. Então é isso que vai nos levar ao raciocínio para formular o composto que ele nos apresenta. Então, só um minuto que eu vou chamar o nosso apoio para ficar mais fácil o nosso entendimento. Só um minuto. Tá aí, como sempre, ó, nossa apresentação, coloquei duas tabelas aqui mostrando a variação da afinidade eletrônica. Pô, professor, o senhor não falou dessa propriedade, não. Porque são propriedades que a gente fala, a gente menciona quando elas aparecem. Até porque a afinidade eletrônica fica muito difícil explicar. Só para você ter uma noção, é a energia que um átomo libera ao receber elétron e se transformar num ânion. E aí você vai ter várias exceções, incluindo os gases nobres, incluindo o nitrogênio, que apresenta energia positiva, ou seja, enquanto a maioria dos elementos que ganham elétrons, se transformando num ânion, liberam energia, essa energia negativa, né? O nitrogênio, os gases nobres, eles absorvem. Então tem que ser, mas é mínima, então a gente equivale a zero. Então quando a gente coloca aqui xzinho, e só um minuto que está errado aqui, então agora sim, ó, porque quando a gente fala em energia de ionização, o elemento de maior energia de ionização está aqui, ó, é o hélio. É o menor átomo da tabela periódica. Então, quer dizer, voltando lá em cima, a afinidade eletrônica é muito difícil você definir. Mas eu falo definir mesmo. Então, é muito mais fácil quando aparece afinidade eletrônica e afinidade por elétrons, ganho de elétrons. Quanto mais facilmente o cara ganha esse elétron, mais energia ele libera. E aí você vai ver que a variação no período, ó, da esquerda para a direita aumenta, no grupo de baixo para cima aumenta. Quando a gente fala em energia de ionização, lembra que o hélio é o elemento com maior potencial de ionização. Para você arrancar, lembra que aqui está ionizando, arranca. Então aqui você tem que doar. É uma reação endotérmica. Você tem que dar energia ao átomo. E para tirar um elétron do átomo de hélio, essa energia é violentamente alta. Então, quanto menor o raio, maior o potencial. Nota que a variação é a mesma. A única coisa é que aqui a gente não entra com os gases nobres. A gente não avalia a afinidade eletrônica para gás nobre. Isso não quer dizer que seja zero. Isso quer dizer que energia é endotérmica, é positiva. Tem que dar energia para você fazer com que um gás nobre se transforme num ânion. Mas isso aqui é meio complicado. Então não interessa para gente. Ninguém vai te perguntar isso. Garanto a você. Né? Já a energia de ionização não, fica mais fácil, porque você trabalha com íons. Toda hora a gente está vendo cátion, ânion, trivalente, monovalente, bivalente. Então aqui é mais difícil, aqui não. Aqui, quando a gente vê ânion recebendo elétron, você está falando, você está embutido a afinidade eletrônica. Mas para os elementos que têm essa afinidade, essa vontade de ganhar elétrons. Então, o que eu quero explicar justamente é isso. Afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade, elas variam da mesma maneira, tanto no período quanto nos grupos. Então, se liga nisso. Grava uma e as outras vêm atrás. A única diferença, tá,
é que quando você fala de eletronegatividade, que é atração por elétrons, os gases nobres não entram. Então eu só coloco realmente os gases nobres em potencial de ionização. Bem, só para explicar a afinidade eletrônica. Bem, agora voltando ao enunciado, ele fala que X está no terceiro período. Está aqui, ó, terceiro período. E é o elemento com a maior afinidade eletrônica. Pô, se eu acompanhar certo, eu vou ver que a cabecinha está dizendo que aumenta. Então, se aumenta para lá e gás nobre não me interessa, o elemento no terceiro período com maior afinidade eletrônica é o elemento que estiver mais à direita, com exceção dos gases nobres, é o cloro. Então, o X está sendo substituído pelo cloro, na minha cabeça. Já quando ele fala do Z, no quarto período, é o elemento que possui a menor energia de ionização. De novo, cabeça aumenta, rabo diminui. Então, se eu venho para a esquerda, eu estou diminuindo a energia de ionização. É mais fácil sair o elétron, menos energia eu gasto, menor o potencial de ionização. E no quarto período, quem está mais à esquerda é o potássio. Então, no lugar do Z, o Z pode ser substituído, na minha cabeça, pelo potássio. Agora sim. Aí eu venho na conclusão. K, que é o Z, e Cl, que é o X. O Z do 1A, ele forma cátion monovalente. Então, eu vou ter Z mais 1. Já o cloro, que é o X, forma ânion monovalente. Então, eu vou ter Z mais 1, X menos 1. É uma ligação iônica, já que eles estão bastante afastados, está vendo? Então, eu tenho certeza, lembra da questão anterior, que a diferença de eletronegatividade entre potássio e cloro é maior que 2. Eu posso ter certeza disso. Então, predomina o caráter iônico. E aí, como eu tenho mais 1 e menos 1, quando eu cruzar, vai dar 1 e 1, o que vai dar ZX. Lembra? Ó, o 1 daqui vem para cá, vai ser a quantidade de Z na molécula, a atomicidade. O 1 daqui vem para cá, lembra que não é com sinal, só o módulo. Porque o sinal é só para carga, em baixa quantidade. Então, vou ter Z1X1, que eu não preciso colocar, portanto, ZX é o meu elemento, está aqui. Elemento não, desculpe, é a minha fórmula, é o meu composto. Entenderam como é que a gente raciocina? E aqui, claro, só podia ser o 7A e 1A, por quê? É o extremo, nota que ele colocou de maior afinidade e menor energia. Então, só pode ser a primeira coluna e a última coluna, com exceção dos gases nobres. E aí, já que eu falei de afinidade eletrônica, uma coisa importantíssima. Assim como eu disse que o hélio é o elemento de maior potencial de ionização, o cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica. Pô, professor, mas o mais em cima aqui é o flúor. E aí eu coloco aqui para vocês, ó. Atenção, algumas poucas exceções podem ser observadas, como o átomo de cloro, que, embora esteja numa posição inferior na tabela, possui maior afinidade eletrônica que o átomo de flúor. Aí eu vou explicando. O flúor tem maior dificuldade em receber o elétron que o cloro. A razão da dificuldade maior do flúor de receber elétrons, o elétron, né, está relacionada ao seu pequeno tamanho, que dificulta a acomodação do elétron recebido. Ele está no segundo período. Ele só tem 2 camadas. Então, quer dizer, a acomodação do elétron que vai entrar é dificultada, portanto, tá? A afinidade eletrônica dele é menor do que a do cloro. Então, quando você falar a partir de agora, por isso que eu acho que é importante a gente tocar em algumas propriedades quando aparecerem, porque muitas delas você nunca vai ver, né? Então, quando aparece assim, é importante que a gente está falando e está dando exceções e explicando por que acontece. Eu não estou falando só que o cloro apresenta a maior afinidade. Eu estou falando porque o flúor não é o maior. Então, pela acomodação, a dificuldade de acomodação desse elétron que vai entrar no flúor, pelo pequeno tamanho dele, tá? Ele apresenta uma afinidade menor do que a do cloro.
Então, assim como você fala que o potencial de ionização, o maior potencial de ionização é do hélio, a maior eletronegatividade, flúor, a maior afinidade eletrônica é o cloro. São as três que interessam, que variam dessa maneira para a gente. Legal? Então, viram como é importante a gente analisar o enunciado, a ideia da questão, para a gente poder ir fundo e dar sustentação de qualquer discussão para vocês. Tranquilo? Valeu. Grande abraço.